Enquanto Lula critica e regula o agro para promover sua agenda verde, a conta da carne sobe para o brasileiro, e ainda quem acredite no sonho da picanha própria. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Reforma Não, escrito por Estatista Sonegador, revisado e narrado por Gordinho Caipira. O governo Lula não perde uma chance de tensionar o setor agropecuário, seja aumentando impostos, seja criando novos entraves regulatórios para quem produz. Não é segredo que Lula e a esquerda em geral nutrem um profundo desafeto para com o setor mais produtivo do Brasil. Curiosamente, o presidente que hoje ataca o agro é o mesmo que usou e abusou da picanha como cabo eleitoral na sua campanha de 2022. Lula já chegou a chamar de fascista o agronegócio, e essa postura ajuda a explicar a disposição em impor medidas que parecem mais ideológicas do que práticas. A mais recente delas vem do Ministério da Agricultura, que abriu uma consulta pública para proibir o transporte de bovinos em pé por mais de 12 horas seguidas. A intenção é permitir que o gado viaje no máximo 12 horas, e após esse período, o transportador seria obrigado a fazer uma pausa de também 12 horas. Além disso, seria exigida a presença de um assistente de bem-estar animal em cada caminhão. À primeira vista, pode soar como uma preocupação legítima com o bem-estar animal, mas basta observar os números para entender o elemento ideológico nessa medida. Só em 2024, o Brasil exportou quase 1 milhão de cabeças de gado, e a expectativa é ultrapassar esse recorde em 2025, chegando a 1,5 milhão. Forçar paradas de 12 horas em cada viagem e exigir a presença de um assistente de bem-estar animal em cada caminhão significaria um aumento brutal de custos logísticos, diárias e hospedagem. E isso sem que se saiba onde esses animais descansariam de fato. Até junho, já tinham sido embarcados quase 500 mil de bovinos, e mesmo assim, o governo insiste em acenar com um obstáculo que ameaça um dos setores mais dinâmicos da economia nacional. Essa medida não advém de uma preocupação legítima com a causa animal, mas sim de uma tentativa do governo de unir o útil ao agradável. Nesse caso, o governo acena para setores de sua base, composta por ONGs ambientaloides, ao mesmo tempo que ataca desafetos políticos e arrecada com multas e sanções por descumprimento da lei. Mas o Brasil não seria o primeiro a seguir esse caminho. Do outro lado do Atlântico, nós podemos observar as consequências que podem nos aguardar caso esse projeto veja a luz do dia. A Espanha, seguindo diretrizes da União Europeia, impôs rigorosos parâmetros para o transporte de gado, que causaram prejuízos aterradores ao agro espanhol. Lá, associações ligadas à carne vêm denunciando a falta de critério técnico da regulamentação. Uma das principais entidades do setor calculou que as novas restrições poderiam provocar uma queda de 17% na produção de bovinos e 7% no setor suíno. Não se trata de um exagero retórico, já que mais de 3 mil alegações foram formalmente apresentadas ao Parlamento Europeu em abril, mostrando o grau de preocupação com os impactos dessa política. A regulação espanhola exige um tempo máximo de transporte, assim como a brasileira, mas inova ao requisitar limites máximos de temperatura nos caminhões durante o transporte. Isso mesmo! Para os socialistas espanhóis, o senhor bovino gadoso tem direito a um vagão climatizado durante o transporte, pago pelo agropecuarista capitalista malvadão. A situação se agrava porque no sul da Europa há mais de 80 dias por ano em que as temperaturas passam dos 30 graus. Com isso, transportar animais sob tais condições exigiria climatização de caminhões ou deslocamento de operações inteiras para o período noturno, gerando conflitos com leis trabalhistas, complicações de segurança nas estradas e elevado custo logístico. No setor suíno, o custo adicional anual chegaria a 1,6 bilhão de euros, algo em torno de 7 euros a mais por animal, enquanto no setor bovino, os gastos extras passariam de 220 milhões por ano. Como se não bastasse, a frota de transporte precisaria crescer 68%, com cada caminhão custando até 85 mil euros a mais para ser adaptado às novas exigências. No fim das contas, a proposta ainda geraria mais emissões de CO2 e reduziria em 35% os trajetos possíveis para abates, encurtando a oferta de carne no mercado e pressionando ainda mais os preços. Para tentar evitar um colapso, entidades espanholas formaram alianças com outras associações na Itália e na própria Comissão Europeia. A coligação pretende segurar o avanço da regulação, que ao invés de trazer ganhos concretos para o bem-estar animal, apenas empurra os produtores para a falência. No final das contas, quem paga, inevitavelmente, são os consumidores, sobretudo as famílias mais pobres. A carne fica mais cara e com menos gente conseguindo comprá-la, o setor entraria em espiral negativa. A Associação Espanhola chegou a afirmar que o projeto não acrescenta melhorias relevantes ao bem-estar animal, mas mina de vez a sustentabilidade econômica do setor. Vemos aqui não só a ineficiência do governo, mas também o fracasso do justpositivismo, que acredita ser possível usar de soluções simplistas para problemas complexos. A regulação acabou por não surtir efeito relevante na causa animal, elevar o custo da produção e logística do setor, encarecer a carne na mesa dos espanhóis e ainda vai aumentar a pegada de carbono do país.
Uma medida feita para resolver um problema acabou por não sanar a questão e ainda criou mais problemas, diga-se de passagem, bem mais sérios que o primeiro. Vendo tudo isso, fica claro para qualquer pessoa racional que essa medida é totalmente ineficiente e maléfica. Adotar algo assim no Brasil seria um tiro no pé. Mas infelizmente, sabemos que os nossos burocratas não operam no mesmo mindset que nós, meros mortais. Durante a história, várias legislações translocadas já foram importadas para Banânia, e essa parece ser mais uma delas. Caso o governo do amor consiga aprovar o projeto, essa regulação se somaria à verdadeira montanha de medidas estatais que contribuem direta ou indiretamente para o elevado preço da carne no Brasil. O preço é fortemente pressionado por fatores macroeconômicos que decorrem de escolhas fiscais e monetárias do governo. O real desvalorizado torna exportações mais atraentes para quem produz, já que vender em dólar é mais lucrativo, mas isso empurra os preços internos para cima. Ao mesmo tempo, o câmbio desfavorável encarece insumos importados, como fertilizantes, pesticidas, máquinas e equipamentos, encadeando aumento por toda a cadeia produtiva. Essa dinâmica aparece com clareza nos índices oficiais. Em fevereiro de 2024, o grupo de alimentos e bebidas acumulou alta de 7,25% em 12 meses, contra 4,56% do índice geral. Essa diferença não é episódica. Desde 2012, os preços dos alimentos subiram 162%, contra 109% do IPCA geral. O descompasso também reflete fatores externos, como a maior vulnerabilidade da produção às mudanças climáticas, mas a crescente lucratividade da exportação, graças à desvalorização do real, é o motivo mais relevante. Entre os itens mais penalizados, frutas tiveram alta de 299%, hortaliças de 246%, cereais e leguminosas de 217% e tubérculos 188%. A carne também sofre esse impacto. Desde 2017, o Brasil exporta cada vez mais, mas a produção doméstica pouco se expandiu. Isso significa que o mercado interno disputa oferta com os compradores internacionais dispostos a pagar mais, o que acaba drenando parte do abastecimento nacional. O eleitor que fez o L, acreditando na promessa de ver a picanha de volta à mesa, descobre mês a mês que ela ficou ainda mais distante. Para o consumidor brasileiro, o resultado é sentir no bolso uma conta pesada, sobretudo entre as famílias de menor renda, que gastam proporcionalmente mais com alimentação. Outro fator decisivo é a carga tributária. Em média, o setor enfrenta um peso em torno de 12,7% sobre as carnes, somando ICMS, PIS, COFINS e outros tributos. Só o ICMS responde por 7,5% em vários estados, o que ajuda a entender por que a carne é frequentemente citada como símbolo da caristia. Durante os debates da reforma tributária, a carne foi adicionada na cesta básica, o que garantiria a isenção de tributos. Porém, o governo tentou retirar a carne da lista isenta de tributos, propondo aplicar uma alíquota reduzida de 10,6% em vez da isenção total. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas combateu essa proposta governista, projetando que nesse cenário o preço final ao consumidor subiria em média 10,2% até 2030. Essa alta seria quase integralmente repassada às famílias, já que a política de cashback desenhada pelo governo não compensaria a perda de poder de compra. O mais irônico é que ao excluir carnes da cesta básica, o próprio governo criaria um efeito inflacionário, ao passo que mantê-las isentas teria impacto relativamente pequeno na arrecadação, mas grande alívio no custo de vida. Além de tributos, a estrutura do setor de carnes no Brasil é marcada por forte concentração em grandes empresas. Políticas de crédito subsidiado e relações próximas com o Estado acabaram favorecendo grandes frigoríficos que cresceram de forma desproporcional. Isso reduziu a concorrência, permitindo que poucas empresas dominem a oferta e mantenham margens elevadas, mesmo em períodos de crise. A política keynesiana de campeões nacionais criou companhias biônicas com grande poder de mercado, que conseguem influenciar regulações, moldando as regras a seu favor e sufocando a competição de menores. Graças a esse arranjo econômico, o consumidor paga mais porque o jogo é desequilibrado. Pequenos e médios produtores enfrentam dificuldade para expandir, enquanto gigantes consolidam posições com apoio estatal. Por fim, ao peso das regulações sanitárias e comerciais, exatamente onde essa nova medida se encaixa. Os estatistas sempre contra-argumentam propostas de desburocratização, exaltando medidas que, segundo eles, servem para proteger rebanhos e consumidores, mas muitas vezes funcionam como barreiras disfarçadas. Países importadores impõem regras de sanidade ou rastreabilidade tão rígidas que se tornam barreiras não tarifárias, ao mesmo tempo que o Brasil também aplica exigências que travam o setor. Processos de inspeção, protocolos sanitários e as novas restrições no transporte aumentam os gastos com burocracia, reduzindo a eficiência e, consequentemente, a oferta. Quando se observa o conjunto, fica claro que o Estado desempenha papel central na elevação do preço da carne no Brasil. Políticas fiscais desastradas desvalorizam a moeda, empurrando a inflação para cima.
Tributos pesados só reforçam o peso no bolso do consumidor. A concentração de mercado estimula as políticas públicas, cria monopólios e as regulações sanitárias e comerciais atuam como barreiras que encarecem custos sem trazer ganhos proporcionais. Ao insistir em medidas regulatórias como a restrição de transporte de gado, o governo dá mais um passo na direção de aumentar custos, reduzir competitividade e inflar preços. O único que sai ganhando com a regulação é o próprio Leviatã, que aumenta o seu poder enquanto lucra com taxas e multas contra quem não segue as regras. A alternativa a esse círculo vicioso está em adotar soluções que respeitam a lógica de mercado. Concorrência aberta e ausência de privilégios empresariais permitiriam maior eficiência e custos menores. É verdade que um governo mais liberal e com visão ortodoxa sobre a economia seria uma grande melhora se comparado ao governo atual, mas o libertarianismo, ao propor a retirada do Estado dessas engrenagens, defende uma solução ainda mais sofisticada, gerando um ambiente com todas as vantagens da economia livre em um ambiente ético que elimina a agressão do Estado, legitimada por certos liberais. Produtores disputam em igualdade, consumidores têm acesso a produtos que caibam no seu bolso e os preços refletem a realidade da produção, e não as distorções da política. No fim, o acesso à carne, que deveria ser um item básico e de preço frívolo dentro de um país com a vocação agropecuária do Brasil, acaba transformado em luxo pela interferência estatal. Mais do que um debate sobre o transporte de bovinos, a questão expõe uma escolha que devemos tomar como sociedade: seguir apostando em regulações e tributos que corroem a prosperidade ou abrir espaço para um sistema mais livre e eficiente, capaz de gerar abundância em vez de escassez. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!